Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de aprendizado, de conexão, né? Eu sempre gosto muito de repetir isso, que o importante é nós nos conectarmos entre nós, nos conectarmos com a espiritualidade que prepara esse ambiente para nos receber. Estamos vindo aí de dias festivos, né? Ainda temos mais uma festa em diante, mas não podemos nos esquecer que somos espíritos em uma experiência carnal, então nós devemos continuar dando prioridade ao nosso aprendizado, às oportunidades de adquirirmos conhecimento que vão nos auxiliar a nos equilibrarmos, a buscarmos mais serenidade, né, nesse mundo de provas e expiações em que estamos inseridos como espíritos imperfeitos, né, terceira classe, sétima ordem, né? Então, não podemos nos esquecer dessa nossa condição e buscar tudo que nos for oferecido para que a gente consiga ascender, né? Consigamos melhorar essa condição. Antes de dar início à palestra da noite, hoje nós estamos recebendo o Max, né? Nosso companheiro Max Lopes, com a palestra O Espiritismo e seus benefícios para a humanidade, né? A missão do Espiritismo? Então, é que o nome é comprido, a memória já não ajuda tanto. Com certeza vai ser uma explanação muito produtiva para nós todos, mas antes vamos falar aqui das coisas que a gente sempre divulga para vocês, porque são materiais realmente muito valiosos, né? O primeiro deles é o livro Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento gratuito da USE Piracicaba, que é um livro bastante interessante para que a gente possa presentear, porque não, né? Nessa época, ainda estamos no advento do Natal, né? Presentear um amigo, um companheiro, alguém que já demonstrou alguma curiosidade a respeito da doutrina espírita. Então, muitas vezes é mais fácil nós entregarmos esse livro que foi feito com todo cuidado, né, que contém o conhecimento básico, né, a introdução, para que a pessoa possa compreender. Então, o livro fica ali, é de distribuição gratuita, podem levar para os amigos, para os conhecidos. E temos também aqui o Arauto com vários artigos, né, também, que eu sempre falo que eles servem de isca. Esses artigos eles fazem com que aguce a nossa curiosidade, que a gente busque saber mais sobre os diversos assuntos que aqui são relatados. Então, a doutrina espírita, nós estávamos falando agora mesmo ali na Câmara de Passe, que ela nos orienta sempre a buscarmos conhecimento. Sem o conhecimento, sem o estudo, sem o aprofundamento, nós vamos sempre ficar à mercê dos falsos profetas, vamos ficar à mercê de uma doutrina espírita pregada à moda da casa. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós precisamos sempre procurar nos instruir para que a gente possa separar o joio do trigo, né? Então é muito importante as leituras, os cursos, enfim, tudo que a doutrina espírita oferece para que a gente possa ter o conhecimento necessário para discernir o que é certo e o que não é. Bom, dito isso, vamos então fazer a nossa oração de abertura, para que depois nós recebermos a explanação do nosso companheiro Max. Pai de amor, bondade e misericórdia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa, agradecemos pela nossa família, agradecemos pelo pão de cada dia à nossa mesa, pelo teto que nos abriga. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, mesmo aquelas que muitas vezes chegam até nós na forma de obstáculos, de dificuldades, mas nós sabemos que são as lições necessárias para desenvolvermos a nossa inteligência, para colocarmos a nossa vontade a serviço de nós mesmos. Agradecemos, Senhor, pela presença dos nossos mentores, esses espíritos que se dispuseram a nos acompanhar nesta encarnação, mesmo naqueles momentos em que, com certeza, nós não reagimos e agimos da forma esperada por eles, mas ainda assim sabemos que não desistem de nós. Agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa e podermos estudar e aprender a respeito da doutrina que escolhemos. E isso graças a todos aqueles que nos precederam, que sofreram muito para que pudéssemos ter essa liberdade. E por isso nós agradecemos. Pedimos, Senhor, que envolva o nosso palestrante em boas energias para que ele possa nos transmitir a reflexão da noite
da melhor forma como Ele sempre faz, e que sejamos todos receptivos às suas palavras e às energias que aqui nos envolvem. Que assim seja. Max? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de paz, de luz e de oração. Eu agradeço, antes de mais nada, a Deus por estar vindo divulgar a doutrina espírita. Sempre veio falar humildemente perante os trabalhadores da casa, os médiuns aqui presentes, a espiritualidade de luz que orienta o trabalho da mesma. Para mim é uma satisfação estar novamente na casa. Eu sempre encerro o meu ciclo de palestras na Casa do Caminho, mas hoje coincidiu de ser aqui, né? Então o tema que eu escolhi para trabalhar nessa noite é a missão do Espiritismo para o benefício da humanidade. Vou dar uma ajeitada aqui. Aquele que dispõe e usufrui a favor dos seus semelhantes, caminha consolidando a própria paz. A principal força do Espiritismo é a generalização da humanidade, esclarecendo a mesma de forma simples e motivadora, e assim proporcionando a iniciação espiritual de maneira objetiva, clara, e aprende o sábio, aprende o homem comum e até mesmo as crianças. Seus fundamentos são baseados em inúmeras reencarnações, que consiste num processo de aperfeiçoamento constante para o ser humano como espírito imortal, demonstrando aos homens as suas responsabilidades pessoais e as colheitas dos bons e dos maus frutos a partir então da nossa liberdade de escolha, do livre-arbítrio. Extinguiu-se a ideia absurda de inferno e dos sofrimentos eternos perante a doutrina e esclareceu aos homens que o mérito está nas obras que realiza e no aprimoramento íntimo do nosso ser através daquilo que nós chamamos de reforma íntima. Assim, nós sabemos que o próprio homem é responsável por suas glórias, mas também por suas falências. O plantio é livre, mas nós sabemos que a colheita é obrigatória. E o exercício íntimo ele é realizado no convívio social, pois os sofrimentos, as vicissitudes, os entraves por que passamos e as misérias do mundo são lições para a elevação pedagógica do alto, que graduamos conforme o nosso comportamento. O discípulo, disciplinado na ignição espiritual, promove-se a cada segundo de sua vivência, atento aos apostolados espíritas e aos preceitos evangélicos de Jesus. O próprio já havia afirmado: a cada segundo as suas obras, a cada minuto as suas obras. E o Espiritismo é uma doutrina racional, ele vem ensinar a compostura espiritual para a humanidade. Mas qual seria então um dos principais papéis do Espiritismo? A formação do ser humano de bem, do ser humano do bem, e que acima de tudo que vive e promove o bem. Do ser humano que é uma pessoa boa, que lapidando a si mesmo, ajuda a melhorar também não só a si, mas toda a humanidade através das suas ações. E a codificação espírita, moral evangélica, a partir dos trabalhos mediúnicos científicos, convenceram a humanidade da imortalidade do espírito quando deixamos esse mundo de expiação e provas. Além disso, viemos afirmar que só o evangelho é capaz de converter a linhagem espiritual do mundo superior. Mas a missão do Espiritismo, além de comprovar a vida imortal, é também do consolador do próprio espírito humano, a partir da limpidez que promove a consciência humana e, consequentemente, da iluminação do mundo em que vivemos. Nós não adotamos rituais exteriores, imagens, velas, cultos, materiais, simbolismos, nem hierarquias, muito menos enfeites, mas admitimos a reunião evangélica do próprio lar e abrindo e seguindo as recomendações do Mestre Jesus.
O mesmo disse: onde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu me farei presente. E Allan Kardec só adotou ensinamentos postulados depois de submetê-los à opinião saneadora e unânime da espiritualidade superior a serviço da nossa doutrina. A obediência ao culto ao alto está baseada na consciência de existir e também no destino a partir do livre-arbítrio e na sobreposição do bem em relação ao mal, bem como a transitoriedade da vida terrena para a vida espiritual. Então, podemos afirmar que a missão do Espiritismo é valorizar todos os esforços humanos em favor do bem e da compreensão das responsabilidades íntimas pessoais, bem como a compreensão espiritual a partir de uma visão global de conhecimento, interligando o plano terreno e as esferas espirituais de luz, que são a base dos ensinamentos da nossa doutrina. E além de ser um sistema filosófico, disciplinado e científico, possui a garantia superior moral a partir do Evangelho de Jesus. A própria palavra filosofia significa amor ao conhecimento, e assim nós devemos buscar o conhecimento constante dentro da doutrina para o nosso aprimoramento mais efetivo. Na própria página, na capa do Evangelho já está presente: Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos; eis o segundo, instruí-vos. Daí o amor pelo conhecimento. E Jesus foi o mensageiro da lei do amor através do Evangelho, e Allan Kardec foi expositor da lei do dever pela codificação das mensagens espirituais. Nós sabemos que no Antigo Testamento a mensagem severa de Moisés expunha os rigores da justiça divina e advertia sempre os homens para pensarem no castigo antes de cometerem um pecado. Já as do Evangelho, das consequências relacionadas ao nosso livre-arbítrio e da nossa liberdade de escolha. E a cada revelação sempre prevaleceu o princípio educativo do espírito humano, de modo a conduzi-los à vida eterna e espiritual. O próprio Jesus já havia afirmado: ninguém pode vir ao reino do meu Pai, senão por meio de mim. E Jesus fez vibrar os espíritos encarnados em vidas anteriores, que já haviam admitido seriamente as regras dos 10 mandamentos. Embora nós seguimos o Novo Testamento e não o Antigo Testamento, os 10 mandamentos também é uma referência de conduta moral a ser seguida. Jesus trouxe a promessa para a humanidade do reino de Deus com a esperança real para todos aqueles que sofrem. A sua mensagem sempre afirmava das criaturas abatidas pelas vicissitudes e injustiças da vida, e os infelizes deserdados dos bens da terra. Por isso, os discípulos de Jesus, como ele também, foram vítimas cruéis dos poderosos e egoístas com quem conviveram. Enfim, nós sabemos que a mensagem de Moisés apontou os pecados, já as mensagens de Jesus valorizava as virtudes humanas. Mostrou a transitoriedade das glórias do mundo, valorizando acima de tudo o amor, a renúncia, a humildade, o perdão e até o nosso sofrimento para a nossa ascensão espiritual. E o Espiritismo, ele revelou aos homens as noções do dever do espírito para consigo mesmo, mas também para com o nosso próximo, desenvolvendo o autoconhecimento, divulgando os preceitos a partir das virtudes sobre a égide do Evangelho de Jesus. Mas, meus irmãos, a maioria da humanidade ainda permanece com os olhos fechados, indiferentes às aventuranças espirituais, preocupados apenas com os interesses mundanos e as paixões inferiores da terra. Nessa perspectiva, não consegue vibrar com o convite de Jesus, nem se interessam pelos esclarecimentos das espiritualidades de luz sobre as obrigações morais do Espírito Eterno.
A superioridade da doutrina espírita desdobra-se visando a ascensão humana. Firma-se principalmente no alicerce incondicional que lapida os seres humanos a partir do código moral mais excelso da terra, que é o Evangelho de Jesus. E a espiritualidade superior, ela não tem como objetivo mudar a imaturidade espiritual compulsoriamente, mas vem sempre nos alertar que a mudança e a responsabilidade está em nossas mãos. E alerta que essa responsabilidade da mudança cabe a cada um de nós a partir da nossa capacidade de assimilação e discernimento. Portanto, o Espiritismo desperta a consciência dos homens no que diz respeito às suas obrigações espirituais. Assim, cada um de nós vai se graduando e evoluindo pelo seu estudo, pela sua dedicação e pela divulgação dos seus preceitos. Emmanuel já havia afirmado: uma das maiores caridades que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. E a principal característica da mensagem espírita é despertar nos seres humanos a compreensão das leis espirituais, que disciplina a consciência tanto individual, mas também coletiva, proporcionando o ensejo educativo para o autodiscernimento e a consciência da nossa responsabilidade aqui na Terra. Por isso nós podemos afirmar que o Espiritismo é uma doutrina de incitação espiritual à luz do dia. E é por isso que surgiu na maturidade científica do século XIX e pela receptividade psíquica para o homem atual. E faz com que os homens saibam e compreendam a resignação, a paciência, a renúncia, a bondade, a tolerância, a humildade e, acima de tudo, o perdão, além do amor ao próximo praticado em todas as instâncias da sociedade. Eu até comentei, como eu fiz 3 palestras esse mês, eu utilizei o mesmo tema, não dá para estudar vários, né? Mas chega nessa época do ano, em dezembro, o pessoal tem o costume de falar: Natal, tempo de amor, tempo de amar. O tempo de amar é um tempo constante nas nossas vidas, não só apenas no Natal, né? Essa tem que ser uma prática cotidiana da nossa parte. Embora esses dias também eu vi uma carta mediúnica que afirmava que uma das maiores provas que a humanidade, que os seres humanos passam aqui na Terra é o convívio com o seu próximo. E cada vez mais eu tenho certeza disso, né? Estava até conversando com o Juca na entrada, né? Chega o Natal, parece que um vai passar por cima do outro, desesperado, intolerância, impaciência, né? Uma agitação, né? Fora do comum, né? E perde-se a referência, né? De ter Jesus, né? Como o símbolo moral que faz parte do Natal cristão. Embora nós saibamos que o dia 25 ele é um dia simbólico, né? Se os historiadores não sabem o ano que Jesus nasceu, o que dirá o dia, né? Então, essa é uma referência, né, para a gente coincidir com a transição do ano, né? Mas a base principal do Espiritismo é a sua comunicação com o mundo espiritual. No entanto, que fique bem claro que a espiritualidade superior não mede os seus ensinamentos pela impaciência humana, muito menos por divulgações de informações consideradas fúteis, que caracterizam muitas vezes a ignorância humana, né? E muitas vezes as pessoas distorcem, né, a própria doutrina, né, tentando divulgar informações inconsistentes, né? E os espíritos preenchem as necessidades dos indagadores, os nossos irmãos médiuns, que são árvores que dão bons frutos, comprovando então a imortalidade da alma e também a vida além túmulo. E ainda oferecem diretrizes para o melhor comportamento dos seres humanos, bem como as nossas responsabilidades pessoais no que diz respeito à estruturação constante do nosso ser.
e na essência de todas as comunicações, respeitando sempre a índole moral dos médiuns comunicantes. Meus irmãos, os homens sofrem na terra em sucessivas vidas os efeitos das causas que geraram em existências pregressas. Sabemos que todos nós nascemos simples e ignorantes, mas todos destinados à felicidade do Criador. Se estamos na terra, é por nossas imperfeições, para adquirirmos a consciência de si próprio e elevarmos moralmente, seguindo os preceitos de Jesus Cristo, para um dia chegarmos às angelitudes dos mundos espirituais superiores. O próprio Jesus já havia dito: há muitas moradas na casa de meu Pai. Agora vos pergunto, o quanto estamos nos esforçando para atingir essas moradas? Mas em relação ao Espiritismo como religião, é uma dúvida que sempre paira na cabeça de muitas pessoas. O Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica, científica, religiosa. Doutrina, porque não queria ser dogmática como as outras religiões tradicionais. Filosófica, como eu próprio disse, amor ao conhecimento. Você vai se auto-instruindo ao longo da sua jornada. Científica, porque comprova tudo o que afirma a partir dos nossos irmãos médios. E cristã, porque seguimos os preceitos morais de Jesus Cristo. Por isso nós dispensamos dogmas, compromissos firmados, rituais, oferendas, símbolos, bem como sacerdócio organizado. Para o Espiritismo, Jesus se manifesta em qualquer lugar, em qualquer hora, na luz do dia ou no luar da noite, nos ambientes fechados e abertos, inspirando a todos aqueles que se propõem a buscarem as causas sublimes. Mas é importante também para o Espiritismo reafirmar a sobrevivência do espírito pós-vida terrena. Mas o mais valioso de tudo é a transformação moral que promove na humanidade, bem como os instintos inferiores que cada um de nós deve se livrar a partir daquilo que nós chamamos de encarnações expiatórias. Mas na questão 171 do Livro dos Espíritos, faz o seguinte questionamento, e o Espírito da Verdade responde a Allan Kardec: em que se baseia então o dogma da reencarnação? E o Espírito da Verdade responde: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente nós repetimos: o bom pai sempre deixa aos seus filhos a porta aberta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles homens que desviaram do caminho correto e não se propuseram a se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão? Todos os espíritos nós sabemos que tendem à perfeição e Deus lhe faculta os meios a alcançá-las através das provações corpóreas, mas em sua justiça Ele lhe concede realizar em novas existências o que não realizaram em existências anteriores. Deus não agiria com equidade nem de acordo com sua bondade se castigasse para sempre aqueles que encontraram obstáculos para o seu melhoramento, independente da sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte dos homens estivesse fixada irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as suas ações na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, e é a única que corresponde então à ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de formação inferior, é a única que pode explicar o futuro e firmar novas esperanças no horizonte espiritual, pois que nos oferece então os meios de resgatarmos os nossos erros mediante as novas provações. A razão nos indica e os espíritos sempre vêm nos ensinar: o homem que tem consciência da sua inferioridade, hoje na doutrina da reencarnação,
encontra uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, então ele não pode esperar que venha achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade aqueles que agiram como ele. A ideia de inferioridade não o deserdará para sempre do supremo bem, e que poderá então conquistá-lo mediante aos novos esforços e sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida e ele aproveitará então através da reencarnação numa outra existência. E esses dias eu fiz uma postagem também falando que envelhecer é uma coisa fantástica, pois pela maturidade intelectual, espiritual e moral, nós começamos a observar o que somos hoje, que nós deveríamos ter sido há muito tempo, né? E isso é muito fantástico, né? Porque as pessoas falam, estou envelhecendo, e agora? Isso é um processo gradativo que ninguém fugirá. E Jesus foi o eleito e é o mais elevado instrutor da terra, e só prometeu o seu reino à humanidade após a redenção espiritual. E o Espiritismo, nós sabemos também que é uma doutrina que não pretende competir com outras religiões, mas tem como objetivo sempre o esclarecimento da humanidade, a partir de uma atividade legitimamente espiritual, aprimora e sensibiliza os corações humanos através das compreensões das leis da vida, através da moral de Jesus. E através do Espiritismo, os homens realizam a autoevangelização, e que a ligação que vale a pena para Deus é a partir das nossas obras que realizamos. O apóstolo Tiago sempre dizia: você tem fé, eu tenho obras. Mostra a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé a partir das obras que realizo. Por isso, nós sabemos que o Espiritismo ele é a vivência do cristianismo na prática, tanto por sua elevação moral, como por sua mensagem consoladora, prometida e, acima de tudo, praticada por Jesus. A partir da nossa doutrina abençoada, ampliamos a capacidade consciente para a realização do nosso eu superior, orientando então as almas que estão subvertidas sobre as ilusões e tentações desse mundo carnal. E muitas religiões, nós sabemos que falharam nessa perspectiva da educação moral, com todo respeito, mas Allan Kardec ele já havia afirmado: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral incessante. E isso eu garanto que é um desafio cotidiano. Eu sempre, quando chego no final do ano lá, antes de escrever no papel, né? Agora é tudo computador, né? Mas eu digito lá o que eu pretendo melhorar esse ano, né? Depois eu vou analisando, né, as metas que eu consegui atingir, né? E é uma missão constante, como eu falei, cotidiana, né? Porque os entraves do nosso dia a dia sempre vêm provar a nossa paciência, a nossa resignação. E o Espiritismo fez e faz um esforço constante, orientado pelos espíritos de luz, no sentido do quê? De recuperar a simplicidade do cristianismo, sem obstáculos dogmáticos, liturgias, cerimônias fatigantes e cultos exteriores. Vem divulgar a imortalidade da alma, dispensando fórmulas improdutivas e arcaicas sectárias. E esse movimento ele é conciliador, que vai de encontro com a necessidade espiritual dos humanos, alicerçando cada vez mais o Evangelho de Jesus aqui na Terra, para orientar a humanidade sobre a sua conduta moral. Os mentores espirituais da Terra buscam aquilo que Jesus afirmou: os muitos chamados e os poucos escolhidos. E esses são os colaboradores ativos e corajosos, e são esses colaboradores que possam atender os serviços propostos por Jesus Cristo em favor da humanidade, a partir de uma experiência constante da realização espiritual na vida em comum com seus irmãos, que fazem parte dessa jornada
terrena, tão pequena e passageira. São esses trabalhadores que estão em constante movimento e atividade em diversos lugares, em diversos centros, para aliviar, consolar através da palavra, instruir, amenizar dores e sofrimentos ou solucionar problemas angustiosos ou dar a referência para solucionar os mesmos. E através da instrução e do conhecimento compartilhado. E embora todos os trabalhadores do centro são cidadãos comuns, dirigentes, médiuns, passistas, palestrantes ou mesmo praticantes de projetos de caridade, ou aqueles ainda que atuam em todas essas perspectivas ao mesmo tempo, todos são, acima de tudo, representantes do amor e da moral de Cristo. Essa é a verdadeira essência. E o Evangelho e os ensinamentos espíritas, eles vão direto à consciência humana, sem enigmas e sem mistérios. Por esse fato, muitos que conhecem a doutrina, mas quando são chamados para suas responsabilidades íntimas, apelam para a palavra fuga. No entanto, mais cedo ou mais tarde, eles terão que aprimorar o seu ser, e se não for nessa vida, será em outra. Esses dias eu estava assistindo um trecho do Roosevelt. É um palestrante fantástico, ele viaja o Brasil inteiro fazendo palestras, dando seminário. Para mim, é um dos melhores palestrantes que eu já assisti. E ele comentou uma fala do Paulo, né, apóstolo Paulo, que ele fala assim: despertai, ó tu que dormes. E ele falou, quando falou isso no centro, assim, mas nós não estamos dormindo, nós estamos prestando atenção. Assim, despertai espiritualmente. Eis a questão. Muitas pessoas falam assim: mas eu vou na casa espírita há 10, 15, 20 anos, né? Mas será que você já despertou? Você já se desprendeu da matéria? Você já conseguiu a ascensão espiritual? É desse acordar que ele se referia então. E o Espiritismo é baseado na confraternização e na comunhão dos pensamentos sobre as próprias leis da natureza que regem a vida humana, bem como a própria conduta dos homens, devido às ideias sublimes de como crer em Deus, a imortalidade da alma, a retificação espiritual através de inúmeras reencarnações, na igualdade, na justiça e no aprimoramento íntimo, na prática da caridade e no exercício incondicional da promoção do bem. Seguimos um código moral mais avançado que é o Evangelho de Jesus, que é o nosso norte a seguir. O mestre, ele preferiu conviver entre o povo aflito, sofredor, né, e que pedia consolações, em vez de se interessar pelos poderes mundanos, a política, a ilusão da riqueza material, que são as complicações desse mundo e são sinônimos de ganância, né? E sem comentários, né? Se há pobreza, né? Se há violência, se há toda essa desordem na terra ainda, é pela busca frenética pela aquisição material. E nessa perspectiva, um passa por cima do outro. E o Espiritismo e o Evangelho são um modelo de lógica, simplicidade e libertação espiritual. O Cristo vivo, cujo Calvário e a crucificação serão sempre lições eternas de renúncia, perdão, amor aos homens, e o seu sacrifício foi doar o seu exemplo como referência moral a seguir por toda a humanidade, cumprindo então integralmente todo o bem que ensinou aos homens. Mas temos também como principal objetivo da doutrina espírita a redenção do espírito através da realização consciente e contínua. Os espíritas, eles devem se interessar profundamente pelo próprio aperfeiçoamento. Por isso, não basta apenas a convicção na imortalidade da alma, mas também a conversão moral de Cristo a partir da prática constante da reforma íntima. Nenhum código moral pode ser mais eletivo à educação e à libertação dos seres humanos
que o próprio Evangelho de Jesus, cujos ensinamentos são desapegados de qualquer mistério e complexidade. O próprio Jesus disse: quem quiser salvar-se, que pegue a sua cruz e siga-me. Cada um sabe a cruz que carrega, né, e as provas que escolhemos passar, né, a partir da nossa liberdade de escolha. Porque não lembramos? Para que nosso aprimoramento seja feito a partir de resoluções saudáveis. E em todas as situações e angústias da vida, Jesus sempre operou o milagre admirável de transformar os desesperos das pessoas em forças vitais para o caminho redentor. Uma perfeita sintonia moral e espiritual presente na nossa doutrina, no Espiritismo e vivo no Evangelho. Outro conceito fundamental do Espiritismo é revelar antecipadamente aos homens de hoje as condições superiores da vida futura. E assim, a nossa doutrina vai expondo roteiros saudáveis para alcançar a vida superior, que vos garanto, cada vez mais pertencem a uma minoria. Por quê? Pela ausência da liberdade, pela ausência de empenho, né? E pela liberdade de escolha, seguindo o caminho tortuoso. E nós sabemos também que o Espiritismo é a lâmpada destinada a iluminar a humanidade, e o Evangelho é a luz, então, que alimenta as aspirações superiores. Cedo ou tarde, todos os problemas do mundo serão solucionados pela lei do Evangelho, a partir de uma vida fecunda dos homens. Nós sabemos que a Terra já está num processo de transformação de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Mas isso é muito lento, né? Isso é muito, né? Vai gatinhando, né? Esses dias eu fui com a minha esposa em São Paulo, eu cheguei no centro de São Paulo, aí eu comecei a associar o centro de São Paulo com o Espiritismo, né? Nós estamos numa transição do mundo de regeneração, mas eu vi aquele trânsito, aquela loucura, aquela sujeira, né? E infelizmente nossos irmãos viciados em crack, que parecia aquele filme The Walking Dead, né? Um roubando o outro, parecia. Eu falei, meu Deus, será que vai demorar tanto assim essa regeneração, né? Muitas vezes a gente fica até, né, em dúvida, né, que isso aconteça, porque as notícias que vão, né, chegando a gente faz com que a gente considere a humanidade, né, convivendo e vivendo coisas absurdas, né? Mas a doutrina espírita, pelo alto quilate moral e função libertadora, só poderia ser ela a intérprete do Evangelho. E o Espiritismo, ele dissemina os ensinamentos morais de Jesus, livrando da culpa e deturpações próprias dos homens, que costumam muitas vezes regular as suas atividades religiosas a partir dos seus próprios interesses pessoais. É por isso que Allan Kardec afirmou: o Espiritismo será uma doutrina filosófica, científica, religiosa, caso contrário, ele não sobreviverá. Mas sobrevive, e vos garanto, sobreviverá até as maiores transformações da humanidade, pois não traz moral diferente daquela ensinada pelo Mestre Jesus. A codificação kardecista subordinou a sua pesquisa e o saber do Espiritismo à condição moral orientada por Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo vem esclarecer os espíritas sobre as suas próprias subsistências morais a partir do próprio Evangelho de Jesus. Jesus, nós sabemos que preocupou-se com a força moral que os seus ensinamentos deveriam exercer sobre todos os homens. E o Evangelho extraiu o espírito dos ensinamentos cristãos para oferecer limpidamente ao entendimento de todos os homens, mas sempre com aquela ressalva, para aqueles de boa vontade. Por fim, o Evangelho é a ligação com o alto para instruir o bem e instruir também a humanidade à ascensão da verdadeira vida, a vida espiritual superior. Eu sempre pego algum trecho, alguma história, né,
para estar comentando, né, no final da palestra. Eu peguei um trecho de um livro que se chama Pão Nosso, que é do Chico Xavier. Ele também serve para fazer o Evangelho do Lar, como também o Evangelho nosso do Espiritismo. E essa passagem se chama Correção. Ela é um puxão de orelha, né? Bem-aventurados os que aceitam a correção do Senhor sem relutar, mas raras são as criaturas que conseguem compreendê-las e suportá-las a fundo. Por vezes, a repressão que vem do alto, símbolo de amor, atinge os campos sagrados dos seres humanos, traduzindo em advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele esse agulhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina então as possibilidades preciosas e se qualifica no infortúnio insuportável da influência renovadora, destinada então a clarear os seus caminhos escuros e tristes. Muita gente, em face aos fenômenos regenerativos, apela para a fuga espetacular da situação e entrega-se então ao suicídio lento, abandonando a indiferença, o seu próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado como filho de Deus, porquanto isolou a si mesmo e afastou as possibilidades da providência divina e ergueu então ao seu redor paredes de sombras sobre o próprio coração e as bênçãos paternas do Pai. Os que compreendem as correções do Senhor, do Todo Misericordioso, reajustam-se no círculo da vida promissora e, vencida as tempestades íntimas, passam então a revalorizar as possibilidades de aprender, servir, construir, fundamentando a sua vida nas amargas experiências de ontem que viveram e aplicam então as graças da vida superior com vistas para o amanhã espiritual. Não podemos nos esquecer que o mal não pode oferecer retificações a ninguém, e assim, quando a correção do Senhor nos alcançar, nós devemos aceitar o caminho humildemente, convictos de uma única certeza: essa é a verdadeira mensagem dos céus que é trazida pela espiritualidade superior para nos orientar nesse processo de evolução humana. Eu agradeço a paciência de me ouvirem. Faço a oração final? Posso fazer? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo e a espiritualidade amiga que orienta os trabalhos dessa casa. Senhor, perante o seu coração misericordioso, ensina-nos a executar os seus propósitos, que muitas vezes são desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro da oportunidade dos serviços redentores. Ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas no seu coração. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos abençoados. Transforma os nossos obstáculos em lições para o nosso aprimoramento. Ajuda-nos a semearmos o bem onde surjam os espinhos do mal. Lutaremos para acender a luz onde estiverem as trevas. Nos envolve com o bálsamo do teu amor, onde ocorra o pranto do sofrimento que muito se impõe a si próprio a partir da liberdade de escolha. Perdoa as nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, visando a renovação do nosso íntimo permanentemente até a vitória final. Afasta-nos dos erros, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do seu plano espiritual. Dai-nos o equilíbrio da tua lei e apaga o incêndio das paixões inadequadas, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. E conserva-nos em ti a tua inspiração redentora. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a paciência